Imagina a situação, alguém te fecha no trânsito, seu chefe fala uma besteira, um algoritmo te irrita e seu dia acaba. E se você pudesse simplesmente não reagir? Não é ser passivo, é ser inabalável. Já pensou se a vida fosse assim? Mas dá para ser assim. Vem comigo aqui para você entender. Você já ouviu falar sobre estoicismo? É sobre isso esse vídeo. Vou falar como que o estoicismo, essa baita ferramenta, tem me ajudado pra caramba na minha vida. Desde que eu entrei na Solver Academy, na jornada Solver, eu tenho aplicado o estoicismo na minha vida. Mas essa semana eu resolvi buscar um repertório mais aprofundado, entender um pouco mais a fundo essa corrente filosófica tão falada nos últimos tempos, né? Porque ela é muito prática. Para mim, que adoro colocar as coisas em teste, testar tudo, errar à vontade, praticar mesmo, ganhar XP, que faz parte do estilo de vida Solver, é o que eu treino todos os dias na Solver Academy. E o estoicismo é uma ferramenta muito prática, principalmente a ferramenta que eu coloquei na Solver Toolbox, na caixa de ferramentas do solucionador, que é o foco no que controlas. Saber o que é possível controlar, o que está sob meu controle. Existem 3 coisas. Não sei se você já ouviu falar das zonas a zona de controle. São 3 zonas. A zona de controle, que é tudo que você controla. A zona de influência é o que você tem influência sobre, as pessoas que você consegue influenciar, por exemplo. E a zona de preocupação é todo o resto. Tudo que você não controla e não tem influência. A gente fica a maior parte do tempo na zona de preocupação. A gente se preocupa com os outros, a gente se preocupa com coisas da política, sei lá, das guerras, das catástrofes, dos acidentes, de tudo que não tem nada a ver com a gente. Coisas que a gente sofre porque aquilo aconteceu ou aquilo está acontecendo, mas a gente não tem controle algum. É só preocupação, é só coisas ruminando na sua cabeça. A zona de influência é quando você consegue, através da influência, gerar ações ou comportamentos nas outras pessoas. Os influenciadores fazem muito isso. As pessoas viram exemplos e são seguidos aqueles exemplos, tanto para o bem quanto para o mal. E, na verdade, o que a gente tem controle é só a nossa zona de controle. E eu comecei a treinar para eu identificar a minha zona de controle. Vou já dar um spoiler, já vou falar para você qual que é a zona de controle que a gente tem. Tudo que você pensa, tudo que você sente, as suas emoções, sentimentos, sensações, às vezes as sensações a gente não controla tanto, mas principalmente se tem a influência do ambiente. Mas pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, ações e omissões que vão influenciar os nossos resultados ou a falta deles. Então, quando você começa a perceber, colocar um limite nas coisas que você controla e que você não controla, você começa a ter uma vida mais estoica, por exemplo. Porque o estoicismo fala disso. Deixa eu ler um trechinho do meu último post lá no Substack. Então eu estou postando aqui, comecei a postar minha jornada, documentando a jornada agora, uma vez por semana. Vai ser um post grandão, ele é bem grandão. Falo várias coisas sobre o que já aconteceu, coisas que está acontecendo, o que eu quero que aconteça também. E eu falando sobre o repertório, né? Então eu faço perguntas para mim mesma, para eu escrever esses diários aqui. Eu faço perguntas, que é como eu faço o meu journaling. Eu falei isso no vídeo que eu falo sobre journaling. E eu começo a fazer perguntas para mim, para eu ir respondendo as coisas que são importantes. Eu me perguntei, qual repertório Pilar 2 você buscou essa semana? Para vencer a guerra, você precisa estudar o inimigo e as táticas dos generais que vieram antes.
Esta semana meu foco foi mergulhar no estoicismo. Dei início a uma maratona da playlist Diário Estoico do professor Denis Xavier. Estou adorando. O estoicismo não é sobre reprimir emoções, mas sobre forjar uma mente inabalável, que a Matrix não consegue controlar. Desde o começo da minha jornada, decidi que a minha versão superpower seria mais estoica. Cada vídeo, cada livro, cada treino prático é mais XP que acumulo nessa empreitada. Eu tô adorando essa série que o professor Denis Xavier tá fazendo lá no YouTube. O link tá aí nesse texto, esse texto vai estar aqui na descrição. Aí vocês acompanhem lá. Conhecer, são diários estoicos, acho que tem um livro diário estoico que ele tá lendo um dia, uma página por dia, um diário, né? Um pensamento estoico por dia. E tem uma sequência lógica ali do estoicismo. E está sendo bem legal, porque é um mergulho no estoicismo. Eu não conhecia tão a fundo, eu ouvia falar há um tempo atrás e me interessei. E o pouco que eu comecei a conhecer lá no começo da jornada, logo que eu entrei na Solver Academy, eu fiquei bastante interessada no estilo de vida de uma pessoa estoica. Porque é um estilo bem prático e aquela coisa, foco no que controlas e se tornar com uma mente inabalável. Porque quando você controla só o que você tem controle, você começa a desapegar das coisas que você não tem controle, você começa a ficar com uma mente mais forte, blindada, inabalável, porque as coisas começam a não te afetar tanto. Elas vão perdendo poder sobre você, porque você está focado naquilo que você controla e deixa de prestar atenção. Você até pode dar atenção, você pode se importar com as coisas do mundo, das outras pessoas, mas você para de sofrer quando aquilo não tem o que fazer. Eu gosto de uma frase que eu ouvi, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir a frase do jeito que eu ouvi, mas ela ficou bem... agir sobre ela entrou na minha mente. Vou falar mais ou menos. Se um problema não tem solução, se você não consegue resolver aquele problema, ele não vai ser resolvido, então você desencana dele. Se você não tem como resolver. Se o problema é seu e a solução depende de você, você busca solucioná-lo. O desafio, o problema, qualquer coisa que você tenha que dependa de você, você busca solucionar. Agora, se aquele problema até depende de você, que é seu, mas você não consegue resolver naquele momento, naquela hora, eu falo sobre isso também no vídeo que eu falei sobre a minha insônia, da minha ansiedade noturna. Eu falei, vou deixar aqui no card também. E quando você não tem o que fazer naquele momento, o problema não tem como ser resolvido. Então, pode descartá-lo, nem que seja momentaneamente. Isso é um jeito estoico de ser. Você começa a focar realmente onde você tem ação, onde você pode agir, onde você tem como fazer alguma coisa. E não ficar gastando energia, foco e energia emocional, mental, para resolver coisas ou para se importar, se preocupar demais com coisas que você não tem o que fazer. Que vai te consumindo, vai às vezes travando a sua vida. Tem gente que não evolui, não sabe nem o propósito da vida, porque não tem tempo, ou então porque não consegue se desapegar das coisas dos outros, das coisas que não controla. Então o estoicismo, por mais que esteja já, acho que saturado de tanto que a gente ouve falar, é uma baita de uma ferramenta e tá dentro da minha Solver Toolbox e eu pratico ela diariamente. Uma das formas que eu uso para praticar o estoicismo, principalmente o foco no que controlas, é me perguntar. Com bastante meditação, mindfulness, eu consegui perceber quando a minha mente está agarrada com algum tipo de pensamento que não deveria estar. Eu usei muito isso quando eu tinha um problema, quando eu ficava focada nos problemas, e também assim que eu estou pensando em alguma coisa que eu percebo que aquilo eu não tenho controle, eu consigo agora perceber e me fazer uma pergunta que no começo ela era
difícil de eu lembrar de fazer, mas agora ela tá meio que automática. A coisa acontece, eu me pergunto, eu tenho controle sobre isso ou não? Se eu tenho controle sobre isso, o que eu posso fazer a respeito? Se eu não tenho, eu deixo de lado e aquilo tem que sair da minha mente. Sabe aquela história de ocupar um triplex na sua cabeça? Eu tenho desocupado a minha cabeça muito mais depois que eu comecei a usar essa ferramenta. Então eu acredito que o estoicismo e essas ferramentas práticas que ele nos entrega sejam cruciais para a nossa evolução, para a nossa transformação, mudança de mentalidade, a atualização de software mental que a gente precisa fazer. E eu treino diariamente isso na Solver Academy e eu gostaria que você viesse treinar comigo. Para isso eu deixei na descrição o link que vai ter a lista de espera. Vem treinar e olhe para dentro, ativar Solver.